Hoje nossa jornada nos leva a um lugar especial, onde a verdadeira riqueza não está apenas nas paisagens, mas nas pessoas que cruzam nosso caminho. Bem-vindos a Montfort! Nós conhecemos o Walt e a Hilda, um casal encantador de belgas que nos acolheram com sorrisos calorosos em seu aconchegante alojamento. Eles não apenas nos deram lugar para descansar a cabeça, mas também compartilharam conosco sua história de amor por Portugal. Também encontramos a Teresa, uma funcionária da Câmara Municipal que se tornou a nossa guia pelo município. Sua paixão pela sua terra e seu sorriso acolhedor iluminaram nossa jornada enquanto explorávamos o charmoso centro histórico. E é claro que a gente não pode esquecer da Luísa, a alma por trás da quinta de produção de vinho que fomos conhecer. Seu entusiasmo e generosidade nos permitiram mergulhar profundamente na cultura vinícola local e não só. Hoje nossa aventura é uma celebração das pessoas que tornaram Montfort verdadeiramente especial. É um lembrete de que em nossas jornadas as conexões humanas são tesouros inestimáveis que enriquecem nossas descobertas. Chegamos em mais um município, Titian. Chegamos aqui no município de Montfort, tem bastante coisa para conhecer aqui. Nós ficamos bem contentes porque olha só o tempo que abriu. Maravilha! O tempo promete. Montfort é um município do Alto Alentejo, tem cerca de 2.900 habitantes e aqui chegamos na Praça da República, é uma praça bem simpática, bem agradável. A Teresa está acompanhando a gente da Câmara Municipal, ela falou pra gente que essa praça é uma das praças que ela mais acha bonita. Muito espaçosa, proporciona fazer eventos culturais. Aqui o prédio da Câmara Municipal, Sim, ele foi construído para a Câmara Municipal de raiz. Sempre foi um edifício administrativo. Também era talho. Estas portas aqui em baixo eram duas lojas que vendia a carne. A igreja matriz aqui de Montfort é Santa Maria da Graça, que é essa que está atrás da gente. E do lado tem a menor capela de ossos aqui do Alentejo, ela é bem pequenininha. No Alentejo é Évora, que é fabulosa e muito grande. Depois está a Campo Maior. E depois então esta é minúscula mesmo, tem 2 metros quadrados. Havia um cemitério por aqui e havia necessidade de dar destino às ossadas. Esta é uma das prováveis Explicações. Há outras versões, sendo que esta, assim sendo, recolhia aqui alguns dos ossos, ficava de uma forma harmoniosa e dava lugar então a outras construções. A saída ou a porta de Elvas, depois continua ali junto à torre do relógio, é a parte mais alta. E então daí eles dizem que parece um barco, sendo ali a quilha do barco. Nós viemos conhecer uma antiga propriedade rural, que é a Torre de Palma, que eles reformaram, fizeram hotel, alojamento, tem restaurante. E além do restaurante e do hotel do alojamento rural, aqui também é uma adega, é uma vinícola, eles produzem vinho. Temos pessoas de todo o mundo que nos visitam, isso é incrível. Conseguimos criar um destino aqui em Montfort, no Alto Alentejo. Não era um sítio muito turístico em Portugal e agora conseguimos trazer pessoas a descobrir este Portugal mais autêntico. A mesma filosofia que a gente vem buscando e mostrando, né? Que é o Portugal fora da rota, que muita gente não conhece e que é maravilhoso, né? Sim, que ainda está muito preservado e conseguimos ter experiências muito diferentes com pessoas locais, fora dos sítios muito turísticos, não é? Aqui na capela, apesar de ser a capela antiga da época da propriedade, eles conseguiram dentro deixar muito moderno, ficou muito bonito. Eles fizeram ali um Cristo de cortiça, um altar de mármore e o resto aqui de madeira. A gente estava descendo aqui, eu achei engraçado que a Luísa falou assim que é a nossa catedral do vinho, e realmente a sensação que a gente tem aqui é de um templo. Até o eco, né, do espaço, parece que a gente está numa catedral e parece que a gente veio contemplar aqui a produção do terreno local, do que a região produz. Nós já somos casados, mas se eu fosse fazer uma nova cerimônia de casamento, eu até pensaria em casar dentro de um edifício desse. Vamos casar aqui, Titian? Vamos casar de novo? Aqui é o nosso azeite, Torre de Palma, o pão de fermentação lenta. Obrigada por terem vindo. É um vinho que desce, não pode falar redondo, mas desce macio. Eu não senti assim acidez, ela é bem equilibrada a palavra. Dá pra ver um toque do terreno aqui dos romanos, eu senti.
chefe já com muita experiência, inclusivamente ganhou uma estrela Michelin há uns anos. Foi o primeiro chefe com estrela Michelin no Alentejo. Ele trouxe receitas tradicionais, mas claro, com uma sofisticação diferente. Mas temos aqui a sorda alentejana, que é um dos pratos mais originais e típicos da região e que tem todo o sabor da sorda tradicional. O bacalhau, o pão, as ervas. Nossa, extremamente saboroso. O bacalhau tá bem presente aqui. Já roubei uma batatinha aqui, uma batatinha parisiense, realmente especial. Pra ela tá coloridinha, é levemente picante, deliciosa. Esse é o pernil de borrego, ele tá bem especial. Esse molho aqui, o que tem nesse molho? Porque ele tá levemente picante, ele tá bem saboroso. Esse molhinho aqui em cima, nossa, delicioso. Nós temos muita hortelã da ribeira na vinha, espontânea, e isso também traz aromas ao vinho. Às vezes as pessoas podem achar que é muito pomposo ficar falando das características dos vinhos, mas é muito interessante porque se a gente não tem muita referência, a gente bebe, é difícil buscar essas referências. Mas depois que a pessoa fala, né, olha, dá pra sentir isso, você consegue buscar na memória. Agora que ela falou hortelã, realmente você... Esta é a sopa de morangos, sim, é uma sopa fria mesmo, de morangos. É à volta, tem mesmo os frutos vermelhos com os mirtilhos, as amórias e os ladinhos de nata e os suspiros. Daquele lado é uma tartinha de amêndoa desconstruída com o sorvete de maçã verde. Gente, isso aqui tá muito bonito. Eu diria que dá quase pena de comer. A gente vai comer, mas dá quase pena de comer, de tão bonito. Dá mesmo. Esse cremezinho aqui de morango com essas frutas vermelhas e ainda tem suspiro aqui. Gente, que especial. Delicioso. A tarte tem uma base bem macia, umas amêndoas crocantes por cima, o sorvete um pouquinho mais fresco. Nossa, que delícia. Nós estamos subindo a torre que eles recuperaram. A torre tem séculos e séculos de história, mas eles recuperaram aqui dentro do projeto. Super moderna aqui por dentro, nem parece que tem uns 600 anos de história, talvez. Esta sala tem duas particularidades. Encontramos aqui pedras mármore com inscrições romanas. Quando isso aqui foi construído no século XIV, sim, as pessoas aproveitaram o que havia aqui por perto. Se vocês me vissem assim, só nesse cantinho, vocês iam acreditar que é uma torre medieval que a gente tá? Atualmente eles transformaram em biblioteca. Tá muito giro esse espaço, não tá? Aqui este retângulo é a nossa vinha, os 7 hectares. Conseguem ver diferentes cores, porque também tem a ver com as diferentes castas que existem e que têm fases diferentes de maturação. Umas ainda estão verdes, outras estão a ficar amarelas e outras completamente vermelhas. Que é uma torre medieval, isso aqui é desde a época do Dom Dinis, século XIV. E a propriedade, ela resolveu realmente se integrar no que tem sido feito aqui na região há séculos. Na verdade, a gente está aqui a poucos metros das ruínas romanas, que já produziam na época vinho. O que nós acreditamos é que se os romanos escolheram este sítio para produzir vinho, é porque era um sítio único para a produção de vinho, com características muito boas, desde a exposição solar, a altitude. Fazemos o vinho de uma forma muito tradicional, ainda com a pisa a pé, e também temos um vinho em particular, que é um vinho romano, que estagia em ânfora de barro, exatamente como os romanos faziam vinho, e portanto tentamos sempre contar esta história e preservar o legado que os romanos nos deixaram nesta região. A nem 500 metros de onde a gente estava, daquele antigo empreendimento rural, que agora produz vinhos, agora tem alojamento, agora quer ter aquele restaurante sensacional que a gente almoçou, tem umas ruínas romanas de uma produção rural um pouquinho mais antiga, só de uns 1.700, 1.800 anos mais velho. E foi durante o século II, III e IV que estiveram instalados esta família, a família Basili, que fazia exploração agrícola, portanto, também os vinhos e os cereais, e também o gado. Essencialmente tinham muito gosto pelo cavalo.
Quando a gente vem para esses lugares, a gente sempre fica pensando na passagem do tempo, como as pessoas viviam, mas acho que não tem mais nenhum lugar que a gente passou aqui que a gente não consegue refletir mais sobre o tempo e a ocupação do território pelas pessoas como aqui, porque a gente está numa vila romana, que era nada mais do que um monte de hoje em dia, uma propriedade rural, que as pessoas produziam vinho. Isso aqui tem quase 2.000 anos, 1.800 anos, e nós conseguimos ver lá ao fundo uma propriedade de origem medieval que fazia mais ou menos a mesma coisa uns 1.000 e tantos anos depois, aquela mesma propriedade produzindo ainda vinhos nos dias de hoje. Então a gente vendo aqui mais ou menos em 3 épocas distintas, remanescências de uma ocupação do território que acaba fazendo as mesmas coisas ou coisas muito semelhantes, e aí a gente vê o peso, a força da história, o peso da tradição. Nessa parte aqui, onde tem o piso, a gente consegue ver da onde vem a inspiração da calçada portuguesa. Não parece a calçada portuguesa aqui? Esta parte é paleocristã, portanto da idade medieval não aparece nada já. Já à parte fora da basílica está então o batistério, que também é considerado um dos mais importantes da Península Ibérica, dado ao seu estado de conservação. Todo revestido a mármore. O batismo era feito por imersão. Entrava-se por um lado e saía-se por outro. Nós chegamos aqui no lugar onde nós vamos ficar hospedados, aqui no município de Monforte. Nós não estamos mesmo na vila de Monforte, nós estamos numa outra localidade do município, que é uma outra vila menorzinha, uma aldeia, que chama Assumar, e nós estamos na Assumar Country House. Nós estamos numa casa super especial. Primeiro a gente vai mostrar aqui o nosso quarto e depois a gente vai contar um pouquinho da história da casa para vocês. Esse é o nosso quarto. Ó, ele é bem iluminadinho, tem um espaço aqui pro editor, já ele vai começar a trabalhar. Aqui onde nós colocamos a roupa, tem cafezinho, tem água. Que bonitinho, essa cerâmica lembrou a cerâmica da minha avó, não tá estilo oriental? Era assim a cerâmica dela. Essa casa é antiga, tem muita história pra trás. E aqui eles conseguiram juntar de uma forma muito harmônica os traços, né, que são originais, que são antigos, e com a decoração assim mais moderna. Tá muito gira, não tá? Aqui, por exemplo, a porta. Essa porta é original, ela é antiga, tá vendo? É super iluminado o banheiro, ó. E olha essa vista, banheiro com uma vista dessa, que maravilhoso. Mas fechando aqui, fica com total privacidade, tá, gente? Eu vou deixar aberto porque eu amei essa claridade toda. Gostei dessa bancada, ó, cada um tem a sua pia, não tem briga, cada um escova os dentes de um lado, espelho para cada um. Desse outro lado, ó, escondidinho, tem o chuveiro, toalha quente também. Aqui tem um aquecedor no banheiro, no quarto também tem ar-condicionado. Esse piso não é lindo? É de uma azulejaria portuguesa que faz os pisos assim mais vintage. Essa é uma casa bem antiga, ela já passou por vários donos e agora ela pertence ao casal de belgas, que são pessoas super simpáticas, nós já conversamos com eles, que é o Walt e a Hilda, que adaptaram para turismo rural. E eles contaram pra gente que eles não sabem ao certo toda a história da casa, mas pelo que eles assuntaram, além de ser uma propriedade rural no passado, há mais tempo ela chegou até a ser uma hospedaria e tinha um lugar para as pessoas virem aqui com os seus cavalos. Esse seria o lugar que eles deixavam os cavalos amarrados. Podem entrar. Essa é a sala de bilhar. E onde joga sinuca tem uma super vista pro jardim. O Walt, nosso anfitrião, ele nos mostrou onde guarda o vinho, os vinhos. Quando eles compraram a casa, eles já compraram a casa de uns dinamarqueses que já tinham feito reformas aqui, já viviam aqui. Fizeram essa parte, então essa parte, digamos que não era a antiga adega da propriedade rural. E tem a vantagem de que se a Tietchan se portar mal, a gente pode colocar e prender ela aqui dentro. Mas tá sem chave, eu posso sair. Ah, então não vai funcionar. Como aqui era uma antiga propriedade rural, nesse quarto tem forno, mas esse aqui eles abriram, olha que bacana que ficou. Alguém adaptou, né? Porque existia uma antiga casa, ó, dá pra imaginar um telhado em cima, não dá? E desse outro lado tem esse piscinão.
com essa vista linda. É um espaço super agradável. Nós fomos conhecer um pouquinho mais da propriedade, um pouquinho mais da casa. Tem os quartos, então, para os hóspedes. Tem até uma suíte maior, grande, super bacana, que o Walt mostrou pra gente. E depois também tem uma outra casa que funciona de maneira independente, que eles também alugam, para quem quer ficar mais tempo. Então, as pessoas querem ficar mais independentes e tal. Tem cozinha, tem sala, tem um jardinzinho, as pessoas podem ter acesso aqui à piscina. São 2 quartos, então também tem essa opção para quem vir se hospedar aqui. Olha esse jardim. Peraí, mais uma vez. É uma cama, gente, não é uma rede. Gente, eu não vou resistir não. Vou pular nessa piscina. And so I came to this place, I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. Muito bom dia. Gente, isso aqui tá muito variado. Olha a quantidade de coisa que tem. Panqueca, queijo, shot de energia, café, compota de laranja, melancia e maçã. Tem uma outra compota de figo com vinho do Porto, nos está de olho nesse. Frutas, pãozinho, um iogurte delicioso, ovos mexidos. Olha que gracinha isso aqui. E sumo de laranja. Olha que querida que é a Hilda. O Nuzito comentou que ele ama figo, é a fruta preferida dele. Olha o que tem aqui no café da manhã. A Hilda faz várias dessas coisas aqui. Ela que fez as compotas, todas caseiras. Figo com vinho do Porto, hein? Gente, ficou especial. A Hilda e o Walt são excelentes anfitriões, super simpáticos, nos acolheram super bem. E eles são da Bélgica. Sim. Por que vocês vieram parar aqui em Portugal? Por diferentes razões, mas para mim o mais importante foi que eu quero viver num lugar com mais natureza. Mais qualidade de vida, com mais sossego, sim, não é? E dar esta experiência também aos nossos hóspedes. Eu viajei cá desde o início dos anos 90 já. Fui importador de cerâmica. Há muita gente e queremos viver uma vida mais calma e aqui no Alentejo é totalmente diferente. Mas o Walt falou que ele conheceu muita coisa de Portugal antes, quando ele viajava para cá. Sim. E por que escolheu o Alentejo? Porque é uma região mais autêntica. Todas as pessoas aqui na aldeia, para mim, é como viver nos anos 70, é um pouco back in time. De volta no tempo. Sim, sim. E como é que vocês foram acolhidos aqui, pela comunidade? Com o coração aberto, verdadeiramente. Um dia era a Páscoa, eu saí da igreja, a gente vieram até mim para dizer parabéns e bem-vindos. Lembro-me que cheguei em casa e chorei, porque foi uma experiência tão, inesquecível. Sim, it's beautiful. Sim. É muito especial quando a gente encontra anfitriões que realmente têm prazer em receber as pessoas, né? Que zelam muito por detalhes, que são pessoas muito carinhosas. A gente saiu aqui de coração cheio. Imagine como eu me senti homenageado, que a Hilda fez um bolo de figo só para mim, porque eu falei para ela que era minha fruta preferida. Agora nós estamos voltando para o centro da vila para encontrar a Teresa, que também foi outra pessoa super simpática, que nos recebeu, né, com um sorriso, mostrando o melhor do município dela, que ela gosta muito. E ela fez questão de estar conosco de novo agora de manhã, para mostrar mais algumas coisas, porque ela falou assim, olha, vocês não podem ir embora, porque ainda tem muita coisa para mostrar para vocês. Ela até falou assim, olha, não vai nem dar tempo, vocês ainda vão precisar voltar uma outra vez aqui para Monforte para conhecer o resto. Mas pelo menos mais um pouquinho eu quero mostrar. Então a gente está indo agora para encontrar com ela. Esta casa era a casa onde vivia o padre, daí lhe ser atribuída a Casa do Prior. A Câmara Municipal de Monforte adquiriu, fez aqui obras e este edifício tem fins culturais. E aí agora está terminando, vai fazer aqui um calçamento, terminando sim, aqui uma vai obra. Fazer um arranjo exterior,
por forma a dar aqui mais espaço para quem venha visitar aqui a casa, portanto, e que este espaço venha a conter. Nós acabamos de passar ali em frente ao antigo convento, que agora já é um prédio que está descaracterizado, já não é convento há muito tempo, desde o século XIX que aquilo ali foi vendido e foi desintegrado, né, as partes vendidas, e tinham esses azulejos super lindos e especiais, só que esses azulejos foram retirados há mais ou menos 50 anos e estavam guardados, estavam encaixotados, eles precisavam de um projeto para colocar esses azulejos. Então, aqui onde a gente está, antigamente era uma igreja, a Igreja do Espírito Santo, já também não é há muito tempo. Eles remontaram todos os azulejos aqui nessa antiga igreja, tal como estava antes. Nós vemos determinados recortes, porque evidentemente como isso aqui estava em outro lugar, deveriam ser janelas, portas, aberturas. Esse espaço agora tem algum projeto para ter algumas atividades? Sim, nesse espaço? Ser aberto ao público, visitável, através de uma app e direcionando para cada um dos painéis, através da realidade aumentada, vai ser explicado o que é que consiste cada um. Esta parede fundeira tem a grade a imitar exatamente como era por onde as freiras viam e assistiam à celebração religiosa. E aqui temos efetivamente um bom exemplar da riqueza da azulejaria portuguesa. Olá, bom dia! É a Terezinha, está por aqui. E eu estava a dizer, olha, esta loja é das últimas lojas assim mesmo tradicionais e está praticamente Isto deve aproximar os 100 anos. 100 anos? Se não tiver 100 anos. Havia uma salcharia antiga, se fizer favor. Fazia chouriços, morcelas, painhos, carnes boas, carne de Monforte. Façam o favor de entrar, tenham à vontade, uma casa sendo vossa. Olha, tem aqui o alguidar onde fazia os temperos. A carne era curada lá em cima, numa chaminé, e depois vinha para aqui para secar melhor. Isto foi do avô da minha mulher, passou para a mãe e da mãe para a minha mulher. Eu sou agricultor, cheguei a colher 10.000 quilos de trigo. Uau! Muito obrigado. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Agradecido eu, está aqui tudo. Obrigada, bom dia. Agradecido. Maçãzinha. Está aqui outra fotografia para ficar As unidades de medida, uma é mais que meio metro e outra é menos que 1 metro. E fazia-se a utilização direta ou levavam daqui para outros sítios a medida porque pronto, estava no local certo, no largo do mercado. Então aqui era o mercado, onde tinha também de repente feira Tinha, mensal? sim, troca de produtos também e havia a medição de tecidos ou para outro tipo de utilidade. Está aqui, é um dos poucos a nível nacional exemplares destas unidades de medida medievais. Há cheiro de couro. Sim, nós trabalhamos com couro. É o nosso trabalho em peles naturais. Tudo o que tem a ver com peles. De animais, que à partida são animais que é reciclagem, não é? Portanto, isto são animais que nós vivemos no Alentejo e que há muitos. Porque se nós não reutilizarmos também, acaba por se queimar e prejudicar o ambiente. E isso é muito mau. Muitas vezes é esse clique e essas coisas que, o geral, as pessoas não entendem bem. Que nós comemos muita carne, nós, seres humanos, pronto. E a carne toda tem pele. E eu tô vendo que é tudo manual, olha ela cortando aqui a... Sim. Essa é uma bolsa. Sim, isto é uma bolsa. A Tereza tá de modelo? Tô. Até combinou com a roupa dela. Não digo uma coisa, isso é para quem gosta de trajes. E super quentinho. Nossa senhora, aliás, que isso é quente e isso é um produto biológico. Isto é cortida vegetal. Não super leve. É. É bom para tapar aqui a orelha. A Tereza falou assim, olha, vocês não podem ir embora de Monforte antes de conhecer a ponte romana. Aqui tem essa ponte, geralmente essas pontes têm alguma origem romana, mesmo que depois na época medieval elas foram quase que todas refeitas, né? Às vezes sobra a fundação, alguma coisa assim. E ela esteve funcionando há quase muito pouco tempo,
que as pessoas utilizavam ela para fazer ligação para as outras freguesias, há pouco tempo que deixou de funcionar. E a gente percebe quando a pessoa realmente gosta do município, gosta da sua terra, que a Teresa está o tempo todo que ela está conversando com a gente, que ela está levando a gente nos lugares, ela para ela mesma tirar foto dos lugares. Ela nasceu, viveu a vida toda aqui em Monforte, mas ela veio na Ponte Romana, tira mais umas fotos, aí a gente estava em frente à igreja, tirava mais umas fotos dos azulejos. Essa igreja também é super bonita, dá pra ver aqui os tetos todos trabalhados e pintados. Ainda tem um pouquinho de umidade que precisa trabalhar depois, mas dá pra ver a beleza das pinturas e dos azulejos também. A Teresa estava falando que aqui é entre os séculos 17 e séculos 18, evidentemente todas essas igrejas depois vão tendo algumas remodelações, né, posteriores, mas é muito bonita. Quem passa por aqui fala, Monforte, aquela vila que tem 3 igrejas e a Ponte Romana. Só que a Teresa mostrou pra gente que não é só isso, vocês viram que tem muita coisa para descobrir. Porque quando as pessoas passam pela estrada, dá para enxergar a ponte que nós passamos, mais uma, 2 e depois essa igreja que nós fomos agora, as 3 igrejas. Mas tem muita coisa para conhecer, inclusive nós não vamos conseguir conhecer tudo. A gente vai ter que voltar mais uma vez para conhecer mais pessoas simpáticas e sorridentes para mostrar o resto de Monforte pra gente. A gente já vai ficando por aqui e até o próximo vídeo vocês podem assistir esse outro aqui nosso que tá show de bola. Muito giro, vai lá. Beijo!